nós vamos ler aqui essa palavra em 2 Crônicas, capítulo 15, logo no versículo 1. E é claro, é óbvio, essa palavra, ela nos faz entender, essa palavra de 2 Crônicas, nos faz entender que a garantia de um ano melhor está na nossa aliança com Deus. A garantia que 2022 vai ser um ano diferente está na nossa atitude, na nossa aliança com Deus. Nós sabemos que se a pessoa hoje não fizer uma aliança com Deus, o 2022 vai ser uma fotocópia do 2021. E você sabe que toda fotocópia, conforme ela vai sendo tirada, você tirou a fotocópia de um documento, você pega aquele mesmo documento e vai tirar outra fotocópia, ela vai perdendo a qualidade, a imagem vai se desfocando, ou seja, vai ficando pior do que a outra imagem. Então, se eu não fizer uma aliança com Deus, se eu não me consertar com Deus, o novo ano vai ser uma cópia mal feita do 2021. Uma cópia mal feita, pode ter expectativas, não tem problema, pode esperar, não há problema, mas a verdade é que nada surge do acaso. Para toda ação, há uma reação. Se eu plantar, eu vou colher. Sorte não existe, destino muito menos. Então, se a pessoa não parar para pensar no seguinte: eu quero um ano melhor, mas eu estou fazendo o meu melhor? Eu quero um ano diferente, mas eu estou me comportando de uma maneira diferente? Eu quero que algo de bom me aconteça, mas eu estou provocando esse algo bom? Muito bem. Aqui nessa palavra de 2 Crônicas, Deus manda o profeta até o rei Asa, que era o rei da ocasião. O título é: Asa renova a aliança do Senhor. Não é isso? Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, que é o profeta. Versículo 2. E saiu ao encontro de Asa, que era o rei. E disse o profeta a ele: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Veja que nesse versículo aqui, o profeta fala de algo óbvio. Algo óbvio. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Então, com respeito ao amor de Deus, não há dúvidas que Deus já fez o que tinha que ser feito. Às vezes a pessoa diz assim: eu estou esperando Deus fazer o milagre, ou Deus fazer isso. Mas Deus já fez o maior dos maiores milagres. Deus já preparou para nós o caminho, a verdade e a vida. Ele já enviou o próprio Filho, e o próprio Senhor Jesus nos deixou a promessa, nos deixou o nome dele e nos deu o Espírito dele. Então, o que Deus tinha que fazer, ele já fez. O que é preciso é eu me apossar, eu tomar posse disso aqui. Porque a ideia que se tem quando a pessoa fala: eu estou esperando, é que Deus tem que fazer alguma coisa, esta terra, para ela mudar. Não, Deus vai fazer alguma coisa diferente para eu mudar. Alguma coisa vai acontecer para eu mudar. Olha, o que pode acontecer é que se eu e você não nos entregarmos, a situação vai chegar num nível tão crítico que você vai ter que tomar uma decisão radical. Quantas pessoas que infelizmente, dentro da igreja, só acordaram às portas da morte. Foi Deus que criou aquela situação? Não. Elas permitiram chegar àquela situação. Quando elas estavam às portas da morte,
foi que elas decidiram fazer o que tinha que ser feito. A pergunta é: precisava daquilo? Foi Deus que levou elas àquela situação? Negativo. Deus se aproveitou daquela situação para falar para elas: olha, está vendo? Está vendo que se você tivesse plantado diferente, colheria diferente? E aí? O que você vai fazer agora? Vai insistir nisso ainda? Aí a pessoa, em face à morte, decidiu se entregar. Eu lembro do testemunho do senhor que teve um infarto. Está lá no blog, está lá na internet. E ele sonhou que a alma dele estava sendo disputada pelos demônios para ir para o inferno. E aí, no sonho, ele viu tudo que ele fazia de errado e que não dava a ele direito da vida eterna. Quando ele voltou do sonho, Jesus. Do sonho não, ele voltou do coma. O homem decidiu o que ele já deveria ter decidido. Então, não vai nessa não. Deus não vai fazer mais nada. Ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. Lembra de Abraão? Falando com o rico? Não, mas eles têm uns profetas, não tem mais nada para fazer. Que ouçam eles. Ah, mas se alguém sair do meio dos mortos, se acontecer algo extra-terra, algo diferente, não vai acontecer. É isso aí. Eu tenho a palavra, eu tenho o nome de Jesus, eu tenho o Espírito de Deus, agora basta eu fazer a minha parte. Então, essa palavra aqui é muito óbvia, porque quando lê, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. É óbvio, Deus não me deixa, mas as pessoas deixam Deus. Então é óbvio, se eu ficar de costas para o diabo, eu vou estar de frente para quem? Para Deus. E se eu virar as costas para Deus, eu vou estar de frente para quem? Para o mal. Então isso é óbvio. Isso aqui não faz menção a Deus por uma questão de punição. Ah, você não quer me seguir? Não estou com você. Não, a pessoa deixou Deus, é óbvio que ela não vai poder gozar dos direitos de um filho de Deus. Bem, isso o profeta falou para o rei Asa. E aí o profeta fez ele lembrar: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei, porque o templo estava, se não me falha a memória, fechado. Mas quando na sua angústia voltaram-se para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, e o acharam, e naquele tempo não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbou com toda sorte de angústia. Mas, disse o profeta ao rei: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Olha só, hein? A vossa obra tem uma recompensa. Eu vou falar sobre isso aqui. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações de todas as terras de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Quando ele recebeu a profecia, que o profeta disse: olha, você, rei Asa, como é o responsável pelo reino, você precisa tomar uma posição. Olha a situação que o país está. Enquanto vocês serviam a Deus, vocês estavam bem. Mas agora vocês não servem a Deus. Aliás, o templo está fechado. O altar, porque aqui diz, restaurou o altar. O altar de Deus nem mais é aceso, porque não havia adoração, não havia busca a Deus. Agora, para o rei, um rei ser repreendido pelo profeta, realmente, aquele rei, ele tinha que ser humilde para reconhecer que ele e seu reinado estava falhando, estava errado, estava ruim. Você sabe que nós, seres humanos, não queremos ser confrontados com os nossos erros.
Imagina um rei que era dono do país. Aliás, se você ler as escrituras, você vai ver que muitos reis que foram confrontados pelo profeta, a mando de Deus, mandou prender o profeta e botar no tronco. Outros mandou matar. Pode prender e matar. Porque não aceitaram. Não aceitaram que eles estavam errados, que eles estavam distantes de Deus, que eles tinham que mudar. Literalmente mandou matar o profeta. Ele era o rei, quem mandava era ele. Mas nessa ocasião, em que não havia paz em Israel, em que tudo estava dando errado, em que o altar de Deus estava em ruínas, em que não havia adoração, pelo contrário, aqui diz que ele removeu as abominações, porque havia deuses espalhados para tudo que é lugar em Israel. Estava uma confusão. E não é assim que está a vida de muitas pessoas que querem entrar um 2022 melhor? Elas não têm altar, porque não querem sacrificar suas próprias vontades. O altar delas é a própria vontade. Eu faço o que me apetece. A vida delas está uma bagunça. Os deuses do mundo estão espalhados por tudo que é canto da vida dela. Os deuses do mundo representam o pecado. Ela serve a isso, serve aquilo outro, menos a Deus. A vida dela não está em conformidade com a palavra. Ela está distante de Deus, dentro da igreja. Quando o profeta recebeu aquela profecia, ele foi confrontado, o rei, Deus falou, olha, você está errado. E aí, você vai fazer o quê? Ele poderia muito bem seguir errando. Quem que você pensa que você é para me chamar a atenção? Quem que você pensa que você é para dizer o que eu tenho que fazer? Mas a Bíblia diz que, ouvindo, versículo 8, ouvindo, pois, essas palavras, e a profecia, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá. E aí diz o que ele fez. Ele se entregou. Ele fez uma limpeza. Ele tirou tudo que era Deus estranho. Ele renovou o altar de Deus, estabeleceu o culto a Deus, ele restaurou a adoração, ele fez uma aliança com Deus, de buscar a Deus de todo o coração. Todo o povo se voltou, reuniu todo o povo, ele se consertou, ele fez um concerto com Deus. E aí, lá no versículo 14 diz, jurar ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e cornetas. Todo Judá se alegrou deste juramento de buscar a Deus, porque de todo o coração juraram, de toda a sua vontade o buscaram e o acharam. Está vendo? E o Senhor lhe deu repouso. Na outra versão fala, o Senhor lhe deu paz. Aqui diz ao redor, por todos os lados. Então você me pergunta, como que esse ano, pastor, que está a chegar, eu vou ter paz por todos os lados? Eu vou encontrar Deus? É você se consertando, fazendo uma aliança de buscar a Deus com todo o teu coração, de todas as suas forças. Aqui o profeta disse, não desfaleça, no versículo 7, esforçai-vos, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá o quê? Recompensa. Está vendo? Às vezes, a ideia que nós temos, e quantas pessoas que já nos perguntaram a esse respeito, eu decidi ser fiel, piorou. Não tem como piorar. Eu me batizei e piorou. Não tem como piorar. Pior do que está no inferno, não existe. Pior do que está na mão do diabo, não existe. Não existe. Essa concepção que a pessoa tem, essa avaliação é errada. Agora é óbvio que lá em Tiago diz que a fé provada, uma vez aprovada, produz o quê? Experiências com Deus. É óbvio. Se eu decido me consertar com Deus, é óbvio que o diabo, não contente com a minha decisão de remover os ídolos,
de fazer uma aliança com Deus, de me voltar para o altar de Deus, é óbvio que Ele vai levantar situações e problemas e vai me dizer: olha, você se entregou, mas piorou. Mas vem cá, eu não estou servindo Deus pelo pão e o peixe. Eu me entrego para Deus por aquilo que eu não vejo, que é o principal, que é a salvação da minha alma. Então, independente de eu ter problema com filho, com pai, com mãe, com irmão, financeiro, se eu me entreguei, renovei meu altar, removi o pecado, que é os ídolos, prostituição, mentira, vício, sentimento, desejo, limpei a minha vida com Deus, fiz uma aliança com Deus, primeira coisa que eu vou ter dentro de mim é o quê? Paz. Paz. Segunda coisa, a alegria da salvação. O resto é resto. Agora, eu não vou avaliar minha condição diante de Deus porque meu filho resolveu me dar um problema. Problema não é meu, o problema é dele. Ah, mas eu sou mãe. Coloque aonde? No altar. Tem coisas que só um milagre e só o tempo para mudar aquela pessoa. Mas eu não vou medir a minha condição em relação a Deus por aquilo, jamais. Então, se eu me entrego pela minha alma, é óbvio que aquele que um dia foi dono da casa, que diz voltarei para minha casa, porque ele acha que era dele, vai tentar me afastar do altar, vai tentar me fazer voltar para o pecado, para que eu continue longe de quem? De Deus, como está escrito: o Senhor está convosco enquanto estiverdes com Ele, é óbvio isso. Agora, quando Ele renovou o altar, se dispôs a sacrificar sua vontade, pela vontade de Deus, removeu o pecado, juntou todo o povo e se voltaram para Deus, fizeram aliança com Deus, houve paz por toda parte, por todo o redor, eles tiveram paz. Paz não é a ausência de problemas, é a certeza, é a alegria da salvação e, acima de tudo, a providência de quem? De Deus. O problema vem, Deus providencia livramento. Então, você que está aqui, face a essa palavra, seu altar está renovado com Deus? Sua vida em relação a Deus está limpa? Ou existe ídolos? Existe pecado que você não quer remover? Como está? Eu não posso responder por si, só por mim. Cada um responde por si. O Senhor está convosco enquanto estás com Ele. Você está com Deus? De mão dadas com quem? Com Ele? Não estou, pastor. Meu altar está em ruínas, porque eu não tenho sacrificado minha vontade. Não removi da minha vida alguns ídolos, que são sentimentos, desejos, vontades e prazeres e coisas. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Aqui o povo já não buscava mais a Deus como antes. Eu já não busco Deus como eu buscava antes. Tudo isso está ao seu alcance. Asa deu ouvidos e se consertou com quem? Com Deus. Nós podemos fazer o mesmo nesse momento. E se você quiser um 2022 de paz por todos os lados, faça uma aliança com Deus nesse momento. Amém?